Bob Esponja. Eu sou o tiozão, ele é o Bob Esponja. Você tá querendo comprar a moto, né? Então nós vamos explicar para você como é que vai ser, o que é um financiamento. Primeiro, financiamento, você pode assemelhar ele como uma operação de investimento, onde o banco está investindo dinheiro no seu sonho. Se o banco está investindo dinheiro no seu sonho, ele espera ter alguma coisa em troca, que é o retorno, né? A rentabilidade desse investimento. E a gente sabe que em qualquer investimento, o retorno ele é proporcional ao risco da operação. Então, quanto maior o risco, maior o retorno. Então isso aí já explica para a gente o que é as taxas de juros. Taxa de juros ela tem a ver com o risco da operação. E quanto maior o risco da operação, maior vai ser a taxa de juros. Tá bom? Porque não vale a pena para o banco investir dinheiro numa operação arriscada se ele não for ter um retorno muito grande. Beleza? Outra coisa que a gente tem que falar sobre financiamento. Você já deve ter ouvido falar disso, que os maus pagadores, os bons pagadores pagam pelos ruins. Já ouviu falar disso? Com certeza. Não há dúvidas. Pois é, pois não é bem assim. Na verdade, se você for um mau pagador, o banco não vai nem te emprestar dinheiro. Não há, calma aí, não há dúvidas que eu já tinha ouvido falar. Sim. Pois é. Mas enfim, se você é um mau pagador, o banco não vai nem te emprestar dinheiro. A verdade é essa, tá bom? Você tá na lista de risco e aí não é Na verdade, não é lista de risco, é tipo um risco de 100% de perca. Entendi. Né? Então, o banco não vai botar dinheiro ali. Na verdade é que risco elevado compensa risco elevado. Risco baixo compensa risco baixo. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar o seu exemplo e depois vou dar um exemplo de outro, baseado no seu, mas de outra pessoa, fictício. Seu exemplo hoje. Supondo que você continue no cargo aí, com o cargo cheio, trabalhando direto o mês cheio. Você vai ganhar mais ou menos uma média de R$ 1.900 por mês, líquido, não é? Por volta disso. Então, beleza. Você ganhando... Estando baixo ainda, né, no caso. O menor possível. Você ganhando R$ 1.900 por mês, morando na casa da mãe, com o mínimo de gasto possível, você acha que você tira quanto livre do seu salário? Cara, eu acho que... de gasto seria no máximo um quarto dele? Quem sabe? Eu vou chutar aqui por alto, contando que você vai ter que custear o seu deslocamento até o serviço e tudo, R$ 900. Então eu vou jogar aqui que você tem R$ 1.000 livre do seu salário. Com R$ 1.000 livre do seu salário, o banco entende que até uma parcela de R$ 1.000 você consegue pagar. Então, quanto menor também for essa parcela, o risco ele vai diminuindo. Teoricamente, sim, levando em consideração o valor da parcela, né? Porque quanto menor a parcela também, eleva o prazo. E o prazo faz aumentar o risco. Quanto maior o prazo, maior o risco também. Então, assim, no seu caso, você teria um investimento desse jeito, um financiamento com risco baixo. Muito provavelmente, sua parcela também, sua taxa de juros, no caso, ela seria baixa. Acho que um cachorro que passou, né? Nesse caso, sua taxa de juros seria baixa. Beleza? Por outro lado, vamos supor uma pessoa nas mesmas condições que você. Um salário de mais ou menos R$ 1.900 líquido, né? Só que esse cara agora, ele tem família, ele tem filho, tem esposa e tudo. Então ele já não tira mais os R$ 1.000 livre, né? Digamos que ele tira um pouco menos. Não. Por quê? Depois eu vou fazer isso pra senhora. Ele já não tira mais os R$ 1.000 livre, ele tira menos livre. Suponhamos que esse cara tira R$ 500 livre do salário dele. Entende-se aqui que o risco dele já é maior, porque ele tem uma parcela menor do salário livre, beleza? Outra coisa que vai influenciar no risco: filho, esposa, despesas de casa. Se o filho desse cara adoece e ele está pagando a parcela de financiamento, você acha que ele vai preferir fazer o quê? Pagar a parcela do financiamento? A primeira coisa que ele deixa de pagar é a parcela de financiamento. Independente, né? Então tudo isso mexe no risco da operação. Beleza? Então o risco da operação é o que define a sua taxa de juros. Isso é feito antes de você firmar o negócio lá? Isso é calculado antes, na hora que você está... Então as informações que você presta... analisando a operação. Então na hora que você está lá, as informações que você presta para o banco, para fazer um contrato e tudo mais, vai exatamente em cima disso. Tudo isso vai influenciar na sua taxa de juros do seu contrato, beleza? Por que a gente está falando isso? Porque o financiamento,
primordial você entender como é calculada a sua taxa de juros. Você tem que tentar buscar a menor taxa de juros possível. Isso mesmo, exatamente. Então o que a gente tem que fazer? Quando você vai entrar no financiamento, você tem que olhar os mitigadores de risco. Renda, né? Estabilidade. Uma pessoa que entrou no serviço agora, está no seu segundo mês de serviço, a chance dela não continuar é muito maior do que uma pessoa que tem 30 anos de serviço. 30 anos de serviço, exatamente. Então, estabilidade é um mitigador de risco, renda é um mitigador de risco, idade é um mitigador de risco. A pessoa pode morrer no dia seguinte. Exatamente, se a pessoa for muito velha. Se a pessoa for muito velha, se a pessoa usa droga, se a pessoa tem algum tipo de hobby que é perigoso para a vida. Seguridade social. Por outro lado, se a pessoa for muito jovem, também entende-se que ela já não tem maturidade suficiente para poder... Arcar com a responsabilidade, né? Arcar com a responsabilidade, exatamente. E aí... Aí depende do que eles pensam, aumenta, né? Aumenta o risco também. Então você tem uma faixa de idade ali que... É o ideal. Exatamente, uma faixa de idade que vai ser ideal, que vai diminuir o seu risco. Muito velho vai ser o risco elevado, muito novo também vai ter o risco elevado. O que mais que a gente pode citar de mitigador de risco? Recursos líquidos. Recursos líquidos é o quê? Tudo que você tiver de bem é computado. Bem que você pode transformar em dinheiro, né? Seria, no caso, aquilo que possivelmente, ou seja, dependendo do empréstimo, do contrato que você tem, seria o cálculo ali, que você usaria como garantia, que fala, né? Isso, são as garantias. Só que você não vai usar garantia, né? No caso do financiamento, a gente vai falar mais pra frente, mas a garantia do financiamento é o próprio bem que você está adquirindo. Porém, isso é um mitigador de risco. Tudo que você tiver de recurso líquido, se você tiver uma casa que você pode vender para transformar em dinheiro, se você tiver um carro, se você tiver investimentos, e aí entre os investimentos eles são um mitigador de risco muito forte, porque eles têm alta negociabilidade. Alta liquidez. Isso aí que você quis falar, mas o nome é outro. É alta liquidez. Você consegue transformar isso em dinheiro muito rápido. Dinâmico. Isso. Então, investimento, tudo isso são mitigadores de risco, que vai fazer diminuir o risco da sua operação, beleza? E aí entrando no ponto da garantia. Quando você vai fazer um financiamento, o próprio bem que você está adquirindo, ele é a garantia do negócio. Porém, pensa comigo aqui, você está adquirindo, vamos falar da moto, uma moto no valor de R$19 mil. Se o banco te empresta R$19 mil para comprar a moto, caso você não pague, e ele recupere a moto ali na mesma hora que você saiu da concessionária... Ele já perdeu dinheiro? Ele já perdeu 30%, instantaneamente. 30% do valor do veículo. Fixo esse dinheiro? Não, fixo não, é estimado, mas é em média 30%. Por exemplo, Honda vai ser o menor... depende do veículo, depende do mercado, depende da localização, tudo isso influencia. Mas aqui a gente pode... É uma média aí de 30% que o veículo ele desvaloriza só de você. Bom, é uma certeza que 30% o veículo vai perder então, né? Pelo menos isso. Mais ou menos isso. Então, assim... Uma operação de 19 mil, quando você vai financiar no zero, no caso que eu quero dizer, ela tem um risco elevado do banco não conseguir recuperar todo aquele dinheiro. Então isso também já influencia na taxa de juros. Quando você vai financiar, se você financiar do zero, sua taxa de juros ela vai ser elevada. Voltando lá nas garantias, por outro lado, se você dá 50% de entrada do veículo, você está pegando um veículo no valor de 19 mil, dando ele em garantia da operação, mas o banco não está financiando 19 mil, está financiando só a metade, que é 9.500. Então, nesse isso é o caso... quê? É o valor total? Aí, no caso, o cálculo dele é sobre o quê? O valor total ou o valor total que ele acabou emprestando? O valor que ele emprestou. Então, o cálculo é assim, em cima do saldo devedor, que é o valor que o banco emprestou. Só que você tem uma garantia de 19 mil cobrindo uma operação de 9,5. Se o banco recuperar esse veículo, é muito mais fácil ele vender ele por 9,5 do que por 19. Então entendeu? O banco ele já tem uma seguridade muito maior nesse tipo de acordo. Exatamente. Nesse caso, com você dando 50% de entrada, o banco ele vai... O risco da operação ele vai ser menor. Porque o valor muito menor, né? Cobre o valor da operação. Teoricamente, sim. Chega um certo ponto que, assim, pelo que eu tenho observado aí, fazendo simulações, a partir de 60% de entrada não muda a taxa de juros. Eu imagino que porque a partir de 60% o banco ele já tem a certeza ali que ele vai recuperar todo o valor. Então para ele não é viável ele abaixar mais a taxa de juros.
beleza? Eu acho que isso impactaria muito no que ele tira do lucro do serviço. Exatamente, diminui a rentabilidade do negócio dele, se ele baixar demais a taxa de juros. Então... É porque, nesse caso específico, a gente tem que pensar um pouquinho diferente. Na venda de um produto, o preço fixo daquele produto já está incluso o lucro do comerciante, entendeu? No caso do banco é diferente, entendeu? É dessa forma Depende que você do tempo. Exatamente, dessa forma que você está falando. A taxa de lucro é extremamente variável dentro dos juros do banco. Então, nesse caso... acima dos 60% de entrada, o banco já não vê como negócio a taxa de lucro mais baixa, porque vai tirar do lucro dele. Mesmo sobre a seguridade de receber o dinheiro e tudo mais. Isso. Exatamente. Agora eu perdi o que eu estava falando. A gente estava falando agora como que seria para a moto... Exatamente. Então, se você vai financiar, o ideal é que você financie com uma entrada de pelo menos 60%, porque você vai ter acesso à menor taxa de juros possível. Até 60% no caso, né? No máximo, no mínimo 60%. É no mínimo 60%? Você pode financiar com o valor que você quiser, mas o ideal é que você financie com entrada de no mínimo 60%. Você pode dar a entrada maior. Dos fatores que uma pessoa pode controlar, esse é o mais fácil. A entrada é de 60% para diminuir os juros. Exatamente. Por outro lado, renda, recursos líquidos, idade, tudo isso vai funcionar como mitigador de risco. Seguro é importante, ainda mais se você for um cara que mexe com muitas operações. Não vai ser o seu caso, que você não tem nenhuma, né? Mas quem tem muita operação, tenta assegurar todas as suas operações, porque tudo isso influencia, beleza? Então esse vídeo a gente vai finalizar por aqui, foi um vídeo só para explicar mesmo como que é a dinâmica. Na verdade, faltou mais uma coisinha. Sim, diga aí. Como que funciona o sistema de amortecimento, dependendo do... Amortização que falam? Isso, muito bem. Dependendo do banco, porque isso é muito importante. Isso exatamente no próximo vídeo. Muito bem. Então, esse vídeo se você quer saber como é que faz para entrar dentro do sistema de amortização, fica ligado no próximo vídeo aí. Isso. No próximo vídeo a gente vai explicar como você se planejar para fazer seu financiamento. Beleza? Finalizando por aqui, curte, comenta, compartilha e dá essa moral pra gente aí. Valeu!